Sabe, quando a gente pensa em injustiça, corrupção no poder, a busca por esperança, parece que estamos falando dos jornais de hoje, não é? Mas e se uma voz de quase 3.000 anos atrás soasse surpreendentemente atual sobre tudo isso? Pois é, hoje vamos mergulhar no poderoso livro do profeta Miqueias. Para começar, vamos olhar para o nome do profeta, Miqueias. Em hebraico isso significa quem é como Yahweh. E olha, isso não é só uma pergunta qualquer, não é a espinha dorsal de todo o livro. O próprio nome de Miqueias já era um desafio direto aos líderes e aos deuses da sua época. Como se ele perguntasse o tempo todo, e aí, quem é que realmente tem o poder? Quem de fato define o que é justiça? Agora, para a gente entender o recado de Miqueias, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, século VIII a.C. O clima era de pura tensão. A grande superpotência da época, a Assíria, estava ali como uma sombra, ameaçando os reinos de Israel ao norte e Judá ao sul. Miqueias viveu e profetizou bem no meio desse furacão, e ele viu com os próprios olhos a capital do norte, Samaria, ser destruída. Então ele não falava de teorias, ele falava do que ele estava vivendo na pele. E o que Miqueias via? Bom, ele enxergava uma crise dupla acontecendo ao mesmo tempo. Havia a ameaça externa, claro, dos impérios, mas tinha outra crise, talvez até pior, que era uma decadência interna, uma espécie de podridão que estava corroendo a sua própria sociedade por dentro. E essa podridão interna tinha uma cara bem clara, uma divisão social gritante. Penso assim, de um lado, uma pequena elite nas capitais vivendo no luxo, com uma riqueza nunca antes vista. Do outro lado, a grande maioria do povo, especialmente no campo, sendo esmagada pela injustiça. A prosperidade existia sim, mas era só para alguns poucos privilegiados. E o mais impressionante é que Miqueias não falava de forma vaga, abstrata. Ele apontava o dedo para ações muito específicas. Olha só essa citação. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. É muito direto. Ele estava denunciando os ricos e poderosos que simplesmente pegavam as terras e as casas dos mais pobres, destruindo o sustento e a herança das famílias mais vulneráveis. Bom, com esse cenário de crise estabelecido, a gente começa a entender a força da mensagem de Miqueias. Ele não era só um observador, um comentarista social, ele se apresentava como um porta-voz corajoso que estava ali para entregar um veredito divino sobre tudo aquilo. E ele começou por cima, mirou direto nos líderes políticos, os cabeças de Jacó, como eles os chamavam. A acusação era pesadíssima, eles distorciam a justiça para benefício próprio. A imagem que Miqueias usa é chocante. Eles os compara a açougueiros do seu próprio povo, que odiavam o bem, amavam o mal e, metaforicamente, arrancavam a pele das pessoas. Mas a crítica não parou nos políticos não, sobrou também para a elite religiosa. Miqueias foi para cima dos profetas que, basicamente, vendiam suas profecias. Se fossem bem pagos, a mensagem era de paz, tudo ia ficar bem. Se não pagassem, eles declaravam guerra santa. A verdade tinha virado uma mercadoria. Então, o ponto crucial aqui era essa desconexão fatal entre a cerimônia religiosa e a ética do dia a dia. Miqueias vinha um povo que fazia todos os rituais certinhos, mas que na prática vivia no suborno e na opressão. Para ele, uma fé que não impactava a maneira como as pessoas tratavam umas às outras era simplesmente inútil. O aviso dele, então, foi severo e sem meias palavras. Essa corrupção toda levaria à destruição total. Ele disse que por causa deles, Sião, Jerusalém, o próprio Monte do Templo, tudo viraria um monte de entulho, um matagal, um colapso completo da nação. Mas é exatamente aqui, no ponto mais sombrio da mensagem, quando tudo parece perdido, que Miqueias faz uma virada dramática. Ele passa do julgamento para uma visão surpreendente de esperança e restauração futura. É impressionante! Logo depois de profetizar que aquele lugar se tornaria um monte de entulho, ele diz que, no futuro, esse mesmo lugar se tornaria um farol de esperança e ensinamento para todas as nações do mundo. É uma reviravolta notável. E esse futuro não era só sobre reconstruir a cidade, era uma transformação radical do mundo. Miqueias tem essa visão incrível das nações transformando suas espadas em arados e suas lanças em ferramentas de poda. Ou seja, os recursos e a tecnologia de guerra seriam redirecionados para a agricultura para gerar vida. Era o fim da guerra, para sempre. E no coração de toda essa esperança está a promessa de um novo governante. E ele viria de onde? Não de uma grande capital, mas de uma cidadezinha pequena e aparentemente insignificante. Belém. Uma profecia, claro, de imensa importância histórica.
Certo. Então, depois de expor todo o problema, anunciar o julgamento e, por fim, trazer essa esperança radical, qual é a principal lição? O que fica disso tudo? Bom, o próprio Miqueias resume a sua mensagem em uma das passagens mais famosas de toda a Bíblia. Ele corta toda a complicação dos rituais religiosos e vai direto ao ponto. O que Deus realmente exige? 3 coisas muito claras. Primeiro, praticar a justiça, buscar ativamente o que é certo na sociedade. Segundo, amar a misericórdia, ter compaixão, especialmente com os mais vulneráveis. E terceiro, andar humildemente com Deus, ter uma relação genuína com o divino, sem arrogância. Ou seja, não se trata de cerimônias vazias, mas de caráter e ação concreta. E assim, a mensagem de Miqueias atravessa os séculos e nos desafia hoje. Nas nossas sociedades, nas nossas instituições e nas nossas vidas, como a gente equilibra essa busca incansável por justiça com um compromisso profundo com a misericórdia? Essa é a pergunta que Miqueias nos deixa, tão urgente agora quanto era há mais de 2.700 anos.